Olá, gente, sejam bem-vindos à aula 2 de preparação aí para a Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Na aula passada, a aula 1, que eu vou deixar linkada aqui nesse vídeo, nós começamos aí o estudo da química. Então, vamos só fazer uma revisão rapidinho. Química é uma ciência que estuda a matéria. E o que é matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, a matéria pode se apresentar no estado sólido, a matéria pode se apresentar no estado líquido e a matéria também pode se apresentar no estado gasoso, ok? Hoje nós iremos estudar as transformações que a matéria pode sofrer, tá? Então, transformação material é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Observem essa primeira imagem aqui. A gente tem um cadeado, as correntes, uma barra de ferro. E esse material passou por uma transformação, por uma alteração, que foi o quê? A formação da ferrugem. Tá? Então, esse material sofreu uma alteração, ele se transformou. Nessa segunda imagem, nós também conseguimos observar a matéria sofrendo uma alteração. Observem aqui que eu tenho a formação de um vapor, tá? Então, imagino que tem água nesta panela. Após fornecer calor, parte dessa água passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, a gente tem aí uma alteração na matéria. A gente tem a matéria se transformando, mudando de estado físico. Na próxima aula, a terceira ou quarta aula, provavelmente na terceira, nós iremos estudar os estados físicos da matéria, né? Então, algumas transformações que a matéria sofre são mais profundas do que outras, tá? Então, vamos começar aqui. A gente pode pegar essas transformações da matéria e dividir em dois grupos, tá? As transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas, elas são passageiras ou reversíveis, isto é, podem ser desfeitas, tá? São transformações que são menos profundas. Voltando à imagem aqui anterior, observem aqui o caso da água. Eu tenho água no estado líquido, forneci energia e parte dessa água passou do estado líquido, para o estado gasoso. Mas deixou de ser água? Não, continua sendo água, só que agora tu tem água em um outro estado físico, que é o estado de vapor. Quando tu pega um copo de água e leva a geladeira ao congelador, e aquela água congela, que tu tem a formação de gelo, deixa de ser água? Aquele material deixa de ser água? Não. Né? Só que agora você tem a água aí em um outro estado físico, que nesse caso seria o estado sólido. Como eu disse na aula 1, quando você pega um pedaço de papel e você corta esse pedaço de papel, ou quando tu pega uma lenha e corta essa lenha, aquele material está deixando de ser o que ele é? Não. Tá? Então, a gente tem, no caso, uma transformação física. Tá? E geralmente são reversíveis, são transformações menos profundas. Tá? Isto é, podem ser desfeitas. E quanto às transformações químicas? As transformações químicas, elas também podem ser chamadas de reações químicas. Elas são mais profundas e frequentemente, não sempre, são irreversíveis, ou seja, não podem ser desfeitas. São transformações mais profundas na matéria, tá? Então, aqui voltando à imagem anterior, a gente tem esse caso aqui da formação da ferrugem. E aí, a gente tem aqui um exemplo de um fenômeno químico, tá? Uma transformação química. Só um adendo aqui para vocês, adicionando informação. Transformação física e transformação química, esse termo transformação, vocês também podem encontrar com o termo fenômeno, tá? Fenômenos químicos e fenômenos físicos, ok? Então, aqui no caso da ferrugem, nós temos um exemplo de uma transformação química, tá? Que é uma reação química. É uma transformação mais profunda na matéria. Alterou a natureza do material. Quando tu pega um pedaço de lenha e queima ele,
Nós temos a transformação física ou uma transformação química? Uma transformação química, até porque não é possível tu pegar as cinzas, aquele gás que foi liberado na queima, juntar eles e ter novamente a lenha antes da queima. Não é possível, tá? Então, em geral, as transformações químicas, que também podem ser chamadas de reações químicas, são processos irreversíveis, isto é, não podem ser desfeitas. Vamos fazer aqui 2 exercícios que foram cobrados aí na Olimpíada de Química Júnior. Então, aqui a questão 11 da Olimpíada Brasileira de Química Júnior, lá de 2008, cobrou o seguinte: das alternativas abaixo, a única que representa um fenômeno químico é... Então, lembrando, o fenômeno químico são aquelas transformações que alteram a natureza do material, tá? Vamos começar aqui de baixo para cima. Fusão do gelo. Nós ainda iremos estudar as mudanças de estado físico, mas fusão é quando tem o estado sólido migrando para o estado líquido. Fusão do gelo é o derretimento do gelo, tá? Você tem o gelo em estado sólido, ele vai para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão. O gelo, quando ele funde, quando ele migra do estado sólido para o estado líquido, ele deixa de ser água, continua sendo água, né? Então não é um fenômeno químico. A alternativa C agora, sublimação da naftalina. Gente, a naftalina são aquelas bolinhas brancas que muitas pessoas antigamente colocavam dentro do guarda-roupa, tá? Sublimação é que a gente tem um material passando do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, novamente aí, nós temos aí uma mudança de estado físico. Não é uma transformação química, não é um fenômeno químico, tá? Dissolução do sal de cozinha. A dissolução é dissolver, tá? A solubilidade. Você pega um pouco de sal de cozinha e adiciona na água. A gente tem aí um fenômeno químico? Não, até porque esse sal de cozinha que você dissolve na água, você pode recuperar ele, né? Caso evapore a água. Oxidação do ferro. Aqui a gente tem um fenômeno químico, né? A oxidação do ferro que causa ferrugem, tá? Então, nossa resposta seria a alternativa A. Vamos para a próxima questão. A questão 8 aqui da Olimpíada Brasileira de Química Júnior do ano 2009. Inclusive foi a última questão aí, até o ano 2023, onde cobrou explicitamente esse conteúdo de fenômenos químicos e fenômenos físicos, tá? Então vamos lá. Considere os fenômenos seguintes. Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência. Afirmação 2. Através de um canudinho para refrigerante, ao soprar sobre a água de cal, solução de hidróxido de cálcio, é o nome dessa substância, tá? Ocorre turvação. Afirmativa 3. Ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa. Afirmativa 4. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de gás. E aí aqui a gente tem o comando da questão, né? Marque a assertiva correta. Vamos analisar cada uma aqui e iremos tentar marcar aqui a assertiva correta, tá? Então, observe, ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência. Isso aqui é um exemplo de um fenômeno químico, tá? A água oxigenada em contato com o sangue aqui, a ferida, ela se decompõe, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de um fenômeno químico. Então, a 1 aqui é um fenômeno químico. Se vocês olharem aqui no enunciado, eu posso cortar a alternativa C, né? Porque na alternativa C está dizendo, ó, que 1 é um fenômeno físico. Então, não pode ser essa a resposta. Não pode ser a alternativa C. Bora olhar aqui a questão 2. Através de um canudinho para refrigerante, ao soprar sobre água de cal, uma solução de hidróxido de potássio, ocorre turvação. Sim, aqui nós temos um exemplo de uma transformação química. Na afirmativa 3, ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa. Novamente, aqui nós também temos o exemplo de transformação química, tá? Porque essa expansão da massa aí do pão, ela é causada pela liberação do gás carbônico. Então, a gente tem aqui um exemplo de transformação química. Então, 2 e 3 são fenômenos químicos. Talvez a resposta aí, vamos ver aqui, a gente não tem nenhuma alternativa dizendo que 2 e 3 são fenômenos químicos.
Mas não pode ser a B, tá? Porque a B está dizendo que 2 e 3 são fenômenos físicos. Então, não pode ser a alternativa B, tá? Vamos ler aqui a alternativa 4. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de gás. Gente, esse gás ele já estava dentro do refrigerante. Esse gás estava dissolvido no refrigerante. Quando você abre a garrafa, esse gás só escapa. Isso não é uma transformação química. Isso aí é um fenômeno físico, tá? Então, a gente não tem uma reação química aqui no quarto. Então, a gente também, aqui, né, estava na C aqui dizendo que o fenômeno químico está errado, tá? A C já tinha sido cortada já desde a alternativa da afirmativa 1, mas a gente também só confirmar que ela está totalmente errada. Então, não pode ser a C. Observe a alternativa D. 1 e 3 são fenômenos químicos. Isso é verdade. 1 e 3 são fenômenos químicos. Mas 2 é um fenômeno físico? Não. 2 também é um fenômeno químico. Então, não pode ser a alternativa D. Então, a resposta correta aqui só pode ser a alternativa A, tá? 1 e 2 são fenômenos químicos. Vamos lá para a próxima questão. Essa questão aqui ela não foi cobrada na Olimpíada de Química Júnior, tá? Até porque as únicas questões cobradas foram aquelas duas anteriores. Mas a gente tem aqui a questão da Faculdade Mackenzie, lá em São Paulo, tá? Então, a alternativa aqui que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é a queima de um fósforo. Não, queima é uma transformação química, né? O derretimento do gelo. Sim, que é a fusão, o derretimento. A gente pode também substituir esse termo por fusão do gelo, tá? A gente tem aí um caso de uma transformação física, porque a água continua sendo água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Nossa resposta é a alternativa B. Peço que vocês leiam com atenção as outras e vou pular de questão para a aula não ficar tão grande assim. Observe essa questão aqui da Universidade Federal do Pernambuco. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Então, em quais dessas situações aqui, de 1 a 5, nós temos transformações químicas, isto é, transformações mais profundas na natureza da matéria? Aquecer uma panela de alumínio. Não, né? Você, quando aquece uma panela de alumínio, o alumínio, você não tem uma transformação química, tá? Acender o fósforo. Ok, nós temos nosso primeiro caso aqui de uma transformação química. Ferver água. Novamente não, tá? Ferver água não é um exemplo de transformação química. Se a água começar a evaporar, a gente vai ter um fenômeno físico. Queimar açúcar para fazer caramelo. Observe, você está pegando o açúcar, está transformando em outra substância, que é o caramelo. Tá? Então, aqui, no exemplo da afirmação 4, nós temos um caso de uma transformação química. Fazer gelo. Também não, né? Como eu disse, a água no estado sólido continua sendo água. Não deixa de ser água só porque mudou de estado físico. Então, aqui a gente tem uma transformação física e não química. Então, aqui, as únicas transformações químicas dessas 5 são a 2 e a 4. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem atentos ao canal para as próximas aulas. Anotem no caderno e não deixem de me mostrar, tá?